Olá, queridos irmãos, filhos amados de Deus. O ID está começando, mais uma quarta-feira, mais uma tarde em que nós temos a alegria de poder conversar com você, conviver com você durante esta hora de programa. Tudo bem, Padre Miguel? Graças a Deus, tudo bem. Que bom. Marcinha, como foi a semana? Tudo bem. Tudo bem pela graça de Deus, né? Porque o Exatamente. tudo bem não quer dizer ausência de problemas, mas quer dizer que a gente foca em Jesus, né? Exatamente. Entregamos tudo na mão dele, né? Exato. Que a coisa acontece. Vamos abrir o nosso programa, então, escutando a música tema de hoje e já voltamos. E eu vou deixar-me guiar e me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. A tua graça me basta, o teu amor me sustenta. A tua graça me basta, o teu amor me sustenta. Continuando então o nosso programa, como fazemos todas as semanas, vamos invocar o Espírito Santo para que venha estar conosco, para que venha estar com você aí na sua casa, para que venha iluminar a nossa vida, para que venha nos trazer discernimento, venha nos trazer paz, venha nos trazer luz. Como diz Jesus, né, Padre? Vós sois a luz do mundo, né? E se a gente tem essa riqueza, né, de sermos luz do mundo, o tema de hoje é muito por aí. Nós começamos esse tema na semana passada, né, no último programa, falando das falsas doutrinas e das dificuldades que, ao longo do tempo, a Igreja Católica sempre enfrentou com essas questões, né? E é assim, se Jesus nos convida a sermos luz do mundo, o que mais nós precisamos procurar, né, Padre? É verdade. É interessante isso, né? Resgatar essa unicidade e universalidade da salvação, né? Exatamente. Então vamos orar. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser,
fluid in me. Oh, vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Para você que está começando a nos acompanhar neste programa, o nosso programa este ano, nesta temporada, está sempre trabalhando em cima de temas, né? E nesses últimos 2 programas, o anterior e este, nós estamos discutindo esse tema, o tema das falsas doutrinas e também de algumas dificuldades que a igreja às vezes encontra, né? E queremos então hoje concluir esse tema, né, Padre? Claro. Recordando algumas coisas que nós falamos no último programa e depois então continuamos aí com essas questões todas, né? Bom, uma coisa importante lembrar, e isso, a doutrina dos 2 caminhos, né? Então, eu vou retomar um pouco isso. Então, isso é desde o início, e já desde o Antigo Testamento, Deus já vinha colocando essa questão, ou seja, a gente precisa, Deus nos dá o livre-arbítrio, nós podemos escolher, tá? Entre seguir a vontade de Deus ou não seguir a vontade de Deus. Seguir a Cristo ou não seguir a Cristo. Chama-se ou escolher a vida, né, ou escolher a morte. Então existe esse livre-arbítrio. Okay? E entendemos que Jesus, Ele é o Senhor do universo. O verdadeiro, o único Filho de Deus. Então nós cremos numa doutrina revelada por Deus. E a salvação que Jesus traz é universal. Portanto, se nós cremos que Jesus é Deus, o Filho de Deus, e a sua salvação universal, entendemos que se há necessidade, se ocorrer uma salvação que é para todos, significa que as outras, né, de alguma forma, claro, a pessoa nunca vai ser obrigada, né, porque é graça, né? Jesus sempre dizia, as minhas ovelhas escutam a minha voz, e não é a carne e o sangue que revelam isso, mas a graça. Né? Mas existe uma revelação divina. E se não houvesse necessidade desse mandato que Jesus diz de evangelizar o mundo inteiro, não tem sentido, né? Se tudo salva, se tudo leva para Deus, então nós estamos perdendo tempo aqui. Certamente, né, Padre? Então não tem sentido nenhum. E isso não significa menosprezar, realmente é valorizar aquilo que é a verdade revelada. Ou seja, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ok? Não, e é uma coerência, né? Isso, então, eu escolhi estar aqui. Então, é diferente de obrigar alguém a ser cristão, que seria errado, Sim. mas eu renunciar à evangelização em vista de uma pseudo-fraternidade seria um equívoco também. Né? Ou seja, eu sempre devo evangelizar, eu sempre devo, né? Sempre devo evangelizar, falando ou não falando, com a minha vida, com a minha maneira de ser, porque é isso que Jesus mandou. Tá? Muitas vezes até em regimes, muitas vezes, né, às vezes totalitários, assim, muitas vezes se evangeliza sem falar, sendo cristão. Né? Certamente. Não com alguma coisa. A visibilidade é
na caridade, no amor, né? Que a pessoa vai vivendo, mas jamais dentro de um campo de concentração, jamais a gente renuncia a evangelizar. Só que eu preciso fazer essa escolha. Então eu não posso ter Jesus como Senhor e outro Senhor. Isso que nós retomamos, né? Ou seja, então salvação universal, Jesus é o Senhor, estar sob o seu senhorio significa aceitá-lo quem ele é e toda a sua doutrina. E a nossa doutrina, a doutrina revelada por Cristo, não admite outra doutrina que vá competir com ela. Ela não precisa ser acrescentada por uma outra doutrina. Então, a revelação ela é perfeita. Então, Deus não precisa de um outro filósofo, ele não precisa de uma outra coisa para complementar aquilo que ele... Sim, sim. Então, algo que até vai contradizê-lo. Então, isso a gente quer afirmar. Então, não é possível ser católico e frequentar uma outra crença. Okay? Não é possível. Isso é pecado. Aí, muitas vezes a pessoa vai até de boa vontade, né? Dentro daqueles exemplos. Então, nós temos que reafirmar isso. Não dá para eu ir na missa no domingo, depois eu vou frequentar outro culto na quarta-feira, na quinta-feira eu vou a outro lugar, depois eu vou numa sociedade secreta não sei aonde, e depois eu vou não sei o quê, e tudo me leva para Deus. Não. Isso não tem fundamento nenhum na revelação de Deus. Nenhum. E se fosse isso, então, eu vi um padre pregando, falando sobre isso, então os mártires, Sim. eles foram bobos. Né? Sim. Jogaram a vida fora, né? Pois é, eles não precisavam ter feito, eles não precisavam ter sido mártires. Certamente. Porque se tudo é bom, não tem problema nenhum. Eu vou na missa no domingo, eu vou lá, incenso para o imperador, tudo bem, eu vou ali, faço aquele culto ali, eu vou também frequentar não sei aonde, tranquilo, eu vou agradando, vou estar de bem com o imperador, vou estar de bem com... Os cristãos poderiam ter feito isso. Para quê, então? Para quê? Para quê para a arena? Para quê para o Coliseu perder a vida? Se tudo salva, tudo está bom. Então não tem sentido nenhum, né? Para quê? Dizer, olha, não, tá, tudo bem, então onde é que é o incenso? Né? Mas não foi assim. Né? Tem exemplos assim, por exemplo, de santos que eram meninas que aceitaram o martírio. Exatamente. Por causa de Cristo. Tem mulheres grávidas que foram jogadas nas arenas, crianças, jovens, São Tarcísio, mártir da Eucaristia. Então, quer dizer, então a gente começa a pensar se, de fato, ou a salvação ela é universal e é só Cristo que salva, então não tem sentido a gente dizer... Então todos eles estavam equivocados. E a igreja, desde o início, já tem até no Antigo Testamento também, e desde o início a igreja sempre ouve isso. Pedro, né, dizia para o Sinédrio, é preciso obedecer a Deus antes dos homens. Em primeiro lugar. Quer dizer, então, eles não, isso diante do Sinédrio. Então, essa é a questão do excesso do respeito humano, né? E a gente quer reafirmar que não é possível ser católico e frequentar outra crença. Se você quer ser católico verdadeiramente. É isso. Ok? O que não nos é permitido é essa adição, né, padre? É o E. Católico e tal coisa. Tá católico, mas e... Não, é ou. Ou você é católico ou você não é católico, né? Sim, é simples. Sim. Deus não nos obriga a nada, Deus nos permite fazer opções. Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos escolher. Agora, o que a gente não pode é misturar, né? A gente tem que ser firme na nossa escolha. Ou cristãos, ou nada. Ou então você quer escolher uma outra crença, ok. Sim, ok. Você fez uma escolha. Mas o que nós estamos afirmando é a doutrina da igreja. Exato. Ou seja, nós cremos firmemente que Jesus é o Filho de Deus.
E a salvação que ele traz é universal. E Jesus diz, nós falamos já em outros programas sobre isso, ele diz, todo aquele que vem a mim não terá mais fome, não terá mais sede. Ou seja, todo aquele que vem a mim. Ou seja, se Jesus não fosse saciar a sede, né, do ser humano verdadeiramente, então não tem sentido essa frase, por exemplo, né? Claro, Se eu precisasse de outra coisa, em termos de fé e de direção de vida, eu precisava complementar a minha vida. Então, ou seja, Deus não tem poder para me ajudar. Então, ele precisa de outros deuses para ajudá-lo. E, pelo contrário, sempre foi combatido, desde o Antigo Testamento, toda a idolatria. sim, sim. Né? E o politeísmo é uma coisa que a gente fica pensando que deuses eram aqueles, né, que precisavam 20 deuses para comandar a vida de alguém, né? Então, uma filosofia meio absurda, assim. Eram buscas, não se trata, né? Eram buscas do ser humano de encontrar uma explicação, né? Exatamente. Mas quando vem a revelação... Pronto, já não se trata mais de filosofia, agora é uma revelação, agora é realmente uma questão de fé. E Jesus não disse por acaso assim que ninguém vai ao Pai a não ser através do Filho, né? Então, não adianta a gente buscar outros lugares, né? É perda de tempo, não é, Martim? Uma reflexão que eu estava fazendo nesses, né, últimos dias é que tudo passa pelo primeiro mandamento, né? Que é o amar a Deus sobre todas as coisas. E é uma questão que a gente já falou em vários programas, que é aquele binômio esforço e graça de Deus. Eu tenho que ter o livre-arbítrio de pedir a graça, de querer, aliás, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, quando eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, eu coloco tudo no seu devido lugar. E esse sair do caminho da salvação, da nossa doutrina, da nossa igreja, do evangelho, não é colocar as coisas no seu devido lugar e não é amar a Deus sobre todas as coisas. E é muito interessante que isso que nós estamos falando, claro, nós estamos conversando sobre um assunto pontual, mas isso passa por toda a nossa vida, porque daí a gente começa, tal graça não recebi, tal sonho não realizei. Passa por essa situação. Onde está Deus na minha vida? Se eu amo, eu sempre digo assim, pensa naquela pessoa que tu ama muito, né? Aquela pessoa chega para ti e te faz um pedido. Como o padre diz, ele não nos obriga, né? Ele nos convida. Não vá em tal lugar. Confia em mim. Porque também é uma ausência de confiança. Certo. Eu preciso ir em determinado lugar porque eu não estou confiando, né? Então, vocês vejam que a nossa vida, a gente reflete por, né, vamos dizer assim, quadradinhos, né, questões, mas ela é tudo. No momento, naquele dia que tu está vivendo a tua rotina, que tu foi num local, que tu leu um horóscopo para saber, deixa eu ver como é que vai ser o meu dia hoje. Só por curiosidade, eu vou ler o horóscopo. Cadê o Jesus eu confio em vós? Cadê o Jesus eu te amo? E aí eu consigo fazer uma outra pergunta, e queridos, eu faço em primeiro lugar para mim, tá? Eu pedi essa graça para Deus e me esforço para isso, para eu me vigiar, não ficar cuidando da louça do outro, como eu digo, sabe? Eu tenho que me vigiar. A Nossa Senhora faria isso? Ela iria nesse local? A Nossa Senhora, que é a mãe de Deus, é a nossa mãe, a nossa rainha, ela é esse evangelho, ela é a igreja, ela faria isso? Ela iria ler o horóscopo? Tu imagina a Nossa Senhora lendo um horóscopo? Ou indo em determinado lugar? A Nossa Senhora, nas suas aparições, o que é que ela diz? Convertei-vos. Façam penitência. Exato. Mudem de vida. Exatamente. Rezem. Santo Rosário.
E às vezes o que falta para a gente é exatamente isso, né, padre? Oração, né? Claro. Vivência, né? Vivência. Esse é um conselho que eu posso dar para vocês, porque eu sinto muito falta disso na minha vida. Não se resuma aí na igreja só no domingo, né, padre? Procure participar da vida da igreja. Seja comunidade. Ore junto com seus irmãos. Como é necessário, né, padre? Além de ser maravilhoso, mas como é necessário que a gente ore juntos, né? É fundamental, se a gente quer fazer unidade, né? Tem que orar juntos. Procure a sua comunidade, participe da sua comunidade, viva efetivamente a fé cristã e todas as maravilhas que nós temos na igreja. E não se iluda com essas coisas de ali tem isso, aqui tem isso, ou então outras coisas que nós vamos falar agora no segundo bloco, mas não se iluda com isso, né, pai? Não. Procure o seu sacerdote, faça uma revisão de vida. Muito né? importante isso Isso aí. é Isso é muito muito importante. importante. Olhe para si, pede o Espírito Santo. A gente tem que olhar para nós. Eu já falei em outros programas, nós católicos, nós temos a tentação de achar que está tudo pronto, eu não preciso, não. É uma caminhada. Eu peço a conversão, né, da minha família, mas eu tenho que pedir a minha conversão diariamente, senão não vou para frente. Senão o que acontece? Fica aquele católico, rezo o rosário, mas vou lá fazer uma fofoca. Rezo o rosário, mas vou ver o horóscopo. Então, aquela oração não entrou na minha alma, aquela oração tem que me transformar. Toda oração tem que trazer um resultado de conversão em primeiro lugar. Não é só o carro na garagem, o dinheiro na conta bancária, a casa. Isso tudo é importante porque nós temos necessidades humanas, mas ela tem que me transformar. Se eu não tenho transformação de vida, o erro está em mim. Exatamente. Nós vamos escutar agora um pouquinho da nossa música tema, vamos pedir que o Júnior faça a nossa música tema e nos despedimos de você por um breve momento e já voltamos depois do intervalo. E eu vou deixar-me guiar e me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. A tua graça me basta, o teu amor me sustenta. A tua graça me basta, o teu amor me sustenta. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Hoje, você que está chegando, nós estamos concluindo o tema de as falsas doutrinas e as dificuldades que nós temos, às vezes, em nos manter fiéis à nossa fé, né? E à nossa religião, à nossa igreja. Vamos concluir isso agora, falando um pouquinho dessas dificuldades.
Padre, por que é tão difícil o católico, em geral, né, e eu falo por mim, se manter fiel, né? Por que a gente se deixa seduzir com tanta facilidade? Né? Bom, a gente precisa entender aquela primeira parábola, ou a parábola que Jesus disse que a gente precisa entender para poder entender todas as outras, que é a parábola do semeador. É verdade. Então ali Jesus fala como é que cresce o reino, como é que cresce a palavra, e quais são os perigos que existem. Tá? Então, o semeador, né? Então, Deus semeia a palavra e ela vai agir pelo Espírito Santo na nossa vida. Ok? Mas vai encontrar um terreno. Então, o primeiro perigo qual é? É a minha distração. Eu não prestar atenção naquilo que Deus fala. O que Jesus? Vem um maligno e rouba aquilo que foi semeado. E implanta outra coisa. Então, muitas vezes a maioria das pessoas pode estar nessa dimensão. Ou seja, nós vivemos hoje uma barulheira tremenda. As pessoas não conseguem ficar sem botar uma coisa no ouvido. Nem escutar a natureza, né? A pessoa quer escutar. Né? Então, todo mundo com os ouvidos fechados, todo mundo com o som ligado, todo mundo com isso, todo mundo com... Né? Hoje em dia, celular direto, né? Então a gente vai navegando no mundo virtual cada vez mais. Né? Então a gente não fixa. Então se a gente não fixar o ensinamento de Cristo, você vai se perder. Tá? Segundo, outro perigo qual é? É a religião do emocional. É que tem um lado até bom, a pessoa toca, quer seguir Jesus, mas não quer mudar de vida. Ela não quer sofrer nada por Deus. Ela quer sempre só receber. Tá? Então, claro, não cria nunca uma raiz. As raízes de Deus não se criam, porque a pessoa está sempre, né? Ela quer manter a sua vida. Ela até quer começar a fazer, mas quando começa a perseguição, começa o problema, a mudança, ela não quer mais. É aquele solo pedregoso, né? Solo pedregoso. E o terceiro ponto, são a sedução da riqueza, a ilusão das riquezas e a sedução do mundo. Esse é o problema. Então, que são os espinhos. Os espinhos. Então, a pessoa quer fazer crescer as duas coisas juntas, né? E eu disse que isso vai sufocar. Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso escutar, acolher. Tá? Então, toda a vida cristã se fundamenta numa espiritualidade profunda e verdadeira. E entender que é Deus que conduz as coisas. Não sou eu que... Eu perco o senhorio da minha vida. Eu entreguei meu senhorio da minha vida. E é Jesus que vai começar a mexer na minha vida. Então, e realmente, Ele vai me levar pelo caminho que é o caminho dEle. Então, se eu não fundamentar nisso, se eu começar sempre na minha vontade própria, nas minhas coisas, né? E não entender que eu tenho as minhas concupiscências, né? É importante lembrar isso. Todos nós somos feridos, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então, essas coisas vão nos atingir. Então, sem a graça, eu não vou conseguir. Então, se eu não tiver uma espiritualidade séria, permitir que Deus conduza a minha vida, renunciar à minha vontade, eu vou cair nisso. Exatamente. E uma coisa, né, Padre, que às vezes a gente fica pensando, se eu, como católico, como cristão, me deixo levar pelas novidades, até mesmo dentro da igreja, né? Vamos falar o caso mais clássico, né? Que é o caso de Lutero, né? Que acabou com uma cisão e saindo daí uma outra vertente de cristianismo, né? Ora, meu Deus do céu, são coisas dos homens, né? Como é que eu vou pensar que a igreja possa se modernizar, gente?
Sabe, padre? Essa frase que a gente escuta tanto, e às vezes até da boca de pessoas que jamais a gente pensou ouvir, modernização da igreja, como se nós fôssemos o quê? Um prédio que está velho, que precisa ser retocado, que precisa mexer na sua arquitetura, está prestes a cair, vamos renová-lo, vamos modernizá-lo. Que isso? A técnica vai vir como instrumento. Sim, a técnica, Ela vem exato. como instrumento. Ou seja, hoje em dia, nós estamos aqui, né, através da técnica, nós estamos chegando na sua casa. Exato. Quanto a isso, não há esse problema. Agora, quanto à doutrina, sim, ela é perene. Exato. Seja, Ela é eterna. Ela só pode ser aprofundada, nunca invertida, né? Isso quando eu falo igreja, eu falo exatamente nisso, né? Na doutrina. Exato. Não existe isso. Naquilo que ficou no depósito da fé, quer dizer. Mas muito importante o que está falando, porque as pessoas confundem isso também. É que nem eu comento na catequese. Eu não posso preparar, e claro, eu sempre colocando como caminho, a primeira questão é a experiência com Jesus, né? A experiência do amor de Deus. Tem que ter essa experiência, né? Mas eu vou usar a técnica, né? Eu vou usar, eu não tenho mais aquela criança, aquele jovem da nossa geração que ficava sentadinho, ouvindo, ali, escrevendo, e para nós bastava. Hoje tu tem que ser dinâmico. Isso é a técnica, né? Isso é a didática. Mas eu não vou alterar o que Jesus diz. Claro. Não pode. Na verdade, Não o que a posso, gente né, moderniza são os nossos hábitos, são os instrumentos que nós temos à nossa disposição, a forma de fazer. É só isso, né? Agora, eu não posso querer uma Bíblia moderna, né? Ah, não, essa Bíblia aqui está muito antiga. Eu tenho que mudar. Vamos mudar algumas coisas, vamos modernizar a Bíblia. Eu ouvi isso de um artista brasileiro. A gente acha que isso as pessoas não falam, elas estão muito próximas. Teve uma mulher, uma artista, que disse que determinadas questões ali tinham que ser retiradas da Bíblia. Não faziam mais, sentido. Exato. Aí aquela história, tu te tornou o teu Deus. Sem sentido nenhum, né? São coisas assim que não têm sentido. E vão colocando na sua cabeça, querida irmã, que você pode praticar o cristianismo e ser marxista, por exemplo. Você já conseguiu parar para pensar um pouquinho no absurdo que é fazer marxismo dentro da igreja? Quer dizer, você é católico, você acredita em Deus, você segue a Deus, você entrega a sua vida na mão de Jesus, mas pratica uma ideologia que diz que Deus é só uma conversa fiada, que Deus não existe, que o centro do universo é o homem, que a religião é ópio. Como é que fica a sua cabecinha? Padre, tente me explicar isso. Isso é a sedução da serpente. É impressionante isso, padre. Eu fico, às vezes, abismado, infelizmente, né, quando a gente ouve isso da boca de sacerdotes, né? Porque daí nós temos que rezar para Tem que rezar muito por esses nossos irmãos e por esses nossos pastores, né? Tem um santo, eu não lembro agora o nome dele, mas ele rezava pedindo que o Senhor o livrasse das trevas da ignorância. E isso tem que fazer parte da nossa oração. Que nos livre das trevas da ignorância. E rezar por todos aqueles que falam, que querem fazer essa união que é incompatível, né? Isso não quer dizer que nós não vamos, né, olhar para o pobre, mas nós vamos, sim, sempre, né? Como sempre, como Jesus nos ensinou, mas dentro do olhar do Evangelho. Por que essas doutrinas, né, como o marxismo e outras que são totalitaristas, né, por que elas são contra a doutrina católica? Porque o católico, ele é livre.
Nós somos livres. Exatamente. Nós somos livres, livres para decidir. Quem nos deu essa liberdade foi Deus. Ele nos criou com amor, com misericórdia, como filhos, e Ele não nos fez marionetes, Ele nos deu essa liberdade. Então, essas doutrinas, elas chegam para esculhambar a vida, esse era um termo que a minha avó usava, esculhambar, e para nos tirar a liberdade, e nós não podemos ser coniventes com isso. Olha, eu estava vendo um vídeo esses dias da pastoral carcerária, o trabalho que eles fizeram, acho que foi em São Paulo, que entrando nos presídios feminino, presídio masculino, isso aí é o nosso evangelho. Eu não preciso ir para um marxismo, para sei lá eu o quê. Mas a verdadeira fonte da caridade, do amor, está em Deus. Tá? Então, e Deus sempre olhou os pequeninos. Sempre. Eu olho para os pequenos de alma abatida que clamam, temem a minha voz. A igreja, desde o início, se organizou dessa forma. As viúvas, os órfãos, sempre deviam ser primeiro atendidos. Olha o caso dessa nossa fundação maravilhosa que nós temos aqui em Porto Alegre, né? A Pão dos Pobres, né? Exatamente, foi feita para quê? Para cuidar das viúvas da guerra. E quantas congregações que surgiram, né? Os próprios franciscanos, por exemplo, né? Então, sempre a igreja se volta, né? E essa é a essência do evangelho. Exatamente. A essência do evangelho, não é a essência da ideologia, é a essência do evangelho. Ir ao encontro dos aflitos, dos pequeninos, dos pobres, dos que passam fome, dos que têm necessidade. Nós, ser cristão, quais são as obras de misericórdia que Jesus fala no evangelho? Dar de comer, dar de beber. Isso vem de Deus para nós. Não tem nada a ver com isso. Então, jamais posso botar uma ideologia dentro da minha fé. Né? E aí se faz uma confusão muito grande, né? Aí, em vez de você salvar a alma daquele paroquiano, né? Você se preocupa em que ele participe de movimentos, né? Sabe, padre? É uma coisa absurda. Isso é uma outra questão coisa absurda. Bem importante que está colocando. Às vezes, né, pode acontecer isso, né? Aqui abriria um leque muito grande a gente falar. E a gente, como pároco, né, a gente tem essa questão. A maior preocupação é a salvação das almas. Exato. Exatamente. Então, e muitas vezes a gente acaba convivendo, entrando numa pastoral, que a gente vai uma pastoral utilitária, né? A gente vai botando pessoas, e a gente quer as pessoas, né, na paróquia, e às vezes não estão tão preocupados que aquela pessoa, como é que está a alma daquela pessoa, se ela está se convertendo, se ela vai mudar de vida. Não, mas é uma boa pessoa, ele vai lá e faz o churrasco na festa, ele ajuda, ele faz não sei o quê, né? Então, ou então quando nós, infelizmente, usamos de meios, trazemos o mundo para dentro da igreja, com o intuito de fazê-la sobreviver. Então eu preciso trazer para a igreja as festas mundanas, trazer o álcool para dentro da igreja, fazer festas regadas ao álcool, por exemplo. Nós, graças a Deus, temos bispos aí que estão, né, batendo de frente com isso. Então, ou seja, não podemos, não é que você não pode tomar uma cerveja, não é pecado tomar cerveja, mas eu não posso trazer, né, para dentro da igreja um espírito mundano. Aí na festa da igreja, tá, homens cometendo adultério, mulheres também cometendo adultério, né, vivendo uma vida devassa, procurando. Aí eu pego esse lucro e vou botar na catequese. Eu vou ensinar a catequese. Que catequese que eu vou ensinar? Se eu justamente eu estou destruindo a catequese com essas festas. Então, essas coisas a gente precisa entender. Eu sei que é um assunto bastante delicado, isso. Muito, muito. Mas bem, cuidado para também não entrar essas coisas, né? Claro. Eu como catequista, eu tenho que, em primeiro lugar, me preocupar com a salvação das almas. Ele não é um trabalho, eu estou prestando um serviço. Bom, eu estou evangelizando, é uma missão.
É muito mais do que, é algo assim, é missão de Cuidado, não salvação. pode transformar a igreja num clube. Exatamente. Exato. Tá? Não é um clube. Claro que tem todo um aspecto de encontro, Sim. mas a igreja não é um clube. Então, Nós chegamos ao absurdo, né, padre, de transformarem as SEBs, né, em salas de doutrinação, né? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com catolicismo, é política pura, né? É só doutrinação, quer dizer, não caia nesses engodos, assim, né, de que a igreja tem que se abrir e ir ao encontro, porque agora nós precisamos de uma igreja que seja, como é que eles dizem, uma igreja, essa que vai ao encontro, uma igreja de saída, não sei o quê. Meu Deus, isso desde sempre, antes de começar a Igreja Católica, Jesus já fazia isso com seus discípulos. Sair, ir ao encontro. é o ID, né? O ID é ID, isso, né? Quando ele envia aqueles 72 de 2 em 2 para evangelizar, para espalhar a palavra, para atender as pessoas, para curar. Quer dizer, isso não é novidade, gente. Não tem nada novo nisso, não caia nesse conto. Isso são pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o cristianismo. Ora, meu Deus do céu, uma coisa que a igreja nasceu assim, ela é assim. Essa preocupação de que a igreja tem que aceitar a todos do jeito que são. Claro, mas sempre foi assim, gente. Jesus sempre fez isso na sua mesa, nos lugares onde ele frequentava. Ele aceitava a todos do jeito exatamente que eles eram. Só pedia uma coisa: doravante, você vai mudar. Exato. Ele sentava com todos, ali foi com, né, Maria Madalena, mas ele disse, Isso não tem vai novidade. e não tornes mais a pecar. E ali entra a experiência do amor de Deus. Exatamente. E é uma coisa muito interessante, porque quando tu tem essa experiência, tu quer ter e Deus te dá a graça. Eu sou testemunha disso. E pede isso várias vezes ao dia. A gente se contenta assim, de pedir uma vez, aí pede na segunda, depois nunca mais pede, sabe? Pede diariamente, seja perseverante, Senhor, olha aqui, me dá graça de te amar profundamente, acima de tudo. Porque quando tu ama, tu começa a ver o que tu não quer mais fazer. O poder, a história, eu não posso, eu não quero. Não é nem mais eu não posso, eu não quero por amor. As pessoas derramaram o seu sangue, elas naquele momento elas estavam amando a Deus. Se elas não amassem a Deus, se elas não tivessem essa graça do amor, elas não conseguiriam derramar o seu sangue. Claro que Elas não conseguiriam se colocar na frente de um leão. Hoje os nossos leões são outros. Né? Sim. Por exemplo, nós temos testemunhos, claro, dolorosos, mas tão lindos, né? Por exemplo, olha Santa Maria Goretti, por exemplo, ela tinha 12 anos. 12 anos. Uma menina de 12 anos, né? No século XX. Ou seja, para preservar a sua virgindade. Ela morreu. Exatamente. Entende? Veja, a gente vê numa atitude e rezou pela pessoa e essa pessoa que a atacou se converteu. Estava presente na sua canonização. Então veja o testemunho de uma menina de 12 anos. O que é uma menina no início do século XX? O que é? Seja, uma menina né? O testemunho. Olha agora o Beato Carlos Acutis, né? Olha o testemunho desse menino que vai ser agora canonizado. Né? Então a gente vê assim, e uma vida honesta, simples, puro, casto, né? Ajudava constantemente as pessoas, os irmãos carentes, tanto que quando ele morreu, os irmãos de rua estavam todos lá. Quer dizer, então, de uma forma, então, isso está na essência do Evangelho. Exatamente. E muito interessante o exemplo do nosso querido Beato, que o senhor citou, eu estou lendo o livro dele,
E ele é de uma família muito rica. E é muito, porque o problema não é a riqueza, é o apego. Eu não consigo, eu não vou. O destino não, que tu dá a ela, exato. Né? E aí entra muitas questões, né? Que dízimo, né, a igreja está caindo aos pedaços, eu tenho condições de ajudar, mas eu não quero, porque eu acho que eu vou, sei lá. Então, a igreja é rica. Sabe? E então passa tudo passa por amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo passa por pertencimento, eu pertenço a esse plano de salvação, essa pedagogia divina. E uma coisa que a gente precisa ficar muito ciente, né, irmãos, muito atentos, é que essas dificuldades, esses momentos de luta, né, porque a luta não é contra homens, né? Combate. O combate é espiritual. De vez em quando a gente sofre isso dentro da igreja. Já passamos por tantas ocasiões desse tipo, né? E agora estamos vivendo um ataque bem grande mesmo nesses últimos 50 anos, que é essa coisa que João Paulo II denominou de câncer da igreja, né? Sei. Feche o ouvido, afaste-se daí, porque não caia nessa história. Um conselho que eu dou para as pessoas, aprofunde a sua fé. Sei. Vá olhar o catecismo. Perfeito, era a mesma coisa que eu estava pensando. Procure se aprofundar. Leia o catecismo da igreja. Leia o magistério perene da igreja. Leia o que a igreja ensina há 2000 anos. Leia isso. Exatamente. Aprofunde isso. Entende? E você vai entender o que nós estamos dizendo. Então, quando você tem aquilo, você está na luz e vendo a verdade, você vai entender o que não é. Entende? Exato. É impressionante. Outro dia eu estava ouvindo, não convém nem mencionar nomes, né? Porque são tão pequenos. Mas alguém dizendo assim, ora, onde já se viu, o que tem de interessante 1.300.000 pessoas acordar de madrugada para rezar, rosário? Já imaginou isso, pai? Vindo de um sacerdote? Quer dizer, meu Deus do céu, não caia nesse engodo. É só o que eu peço a você, para a gente poder fechar esse nosso tema. É aquilo que nós falamos no outro programa, né, padre? Faça um retiro. Converse com o seu sacerdote, busque uma paróquia, faça um retiro. Se você é daqui da região metropolitana, se você é de Porto Alegre, se você é do Rio Grande do Sul, venha aqui na paróquia São Martim, em Porto Alegre, aqui na Zona Sul. Faça um retiro. E você vai começar a não ter mais esse tipo de dúvida. Não é isso, Marcinha? Exatamente. Assim seja. Assim seja. Vamos então encerrando o nosso programa, desejando a você uma semana abençoada, uma semana maravilhosa para você e para sua família, e que você consiga realmente aprofundar a sua fé e não se deixar enganar por falsos profetas e por falsas doutrinas. Tá bem? Vou pedir ao Júnior, então, que encerre o nosso programa. Fiquem todos com Deus e até a próxima quarta-feira. E eu vou deixar-me guiar e me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores,
Senhor. A tua graça me basta, o teu amor me sustenta. A tua graça me basta, o teu amor me sustenta.